Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais o programa. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre traders esportivo. E Bom Dia VLT é um programa onde eu faço cenários, onde eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então lembrando que nem sempre são entradas punters e nem pré-live. São entradas que, de acordo com os meus métodos, eu vou efetuar a minha entrada caso o time entregue aquilo que os meus métodos pedem. Beleza? Separei aqui, ó, 10 jogos para a gente operar. Eu, particularmente, gosto de trabalhar em jogos de maior qualidade, ou seja, campeonatos de qualidade, ligas de campeonato, ligas de qualidade, times de qualidade. Não basta a liga ser de qualidade, mas times serem de qualidade. E ao longo do tempo vocês vão pegando isso. Não que seja uma regra, é a minha regra, beleza? Eu já vivo desse mercado há mais de 5 anos, então eu consegui me adaptar e ter bons resultados. E hoje eu vivo do trader esportivo seguindo este método. Eu sempre falo para vocês, se você quiser ter vida longa no trader esportivo, você necessita seguir os 5 pilares. Quais são eles? Calma, paciência, método, gestão de banco e emocional. Calma e paciência para você operar o jogo certo. Não é porque está tendo um jogo que você necessita operar, beleza? Método de gestão de banco emocional. O que é um método, Thor? Praticamente, o primeiro link desse vídeo é o meu vídeo sobre escanteios, ou seja, é um método que eu ensino sobre como funciona uma das minhas estratégias em escanteios. Ali é um método, beleza? O método é o seu direcionamento, o motivo pelo qual você vai efetuar a sua entrada sem depender da sorte. Muita gente depende da sorte. Mas eu sempre digo que o melhor é você ter um leque de possibilidades, um leque de métodos, um leque de que te possibilite a você operar no que o jogo estiver entregando para você, beleza? Como por exemplo, sempre me perguntam, Thor, você vai fazer entrada amanhã, você vai mandar sinal lá no grupo privado, você vai fazer entradas em escanteios, você vai fazer entradas em back, lay, punter, over goals amanhã. Quantas entradas você vai fazer? Vai fazer uma, duas, cinco, 10? O que vocês têm que entender? Eu particularmente não sou mãe de Ná, eu sou trader, ou seja, se o time entregar aquilo que os meus métodos pedem, eu efetuo a minha entrada. Caso contrário, eu não vou efetuar a minha entrada, beleza? Como por exemplo, olha só, faz umas 3 semanas já que eu tava querendo ir pra praia. Eu moro em Balneário Camboriú, né? A 2 minutos da praia. Mas eu não costumo ir muito, eu gosto muito de ficar em casa. E eu falei, pô, tô precisando de pegar uma corzinha, vou ir pra praia. Eu gosto de ir às segundas-feiras, por conta que a praia é vazia e tudo mais. É um dia que eu tiro para relaxar. Mas todas as segundas-feiras estavam fazendo frio. Como que eu vou pegar um sol sendo que tá frio? Então, como que você vai determinar eu vou fazer entrada em escanteios, sendo que o jogo não está entregando o método para você fazer a sua entrada em escanteios? Faz sentido para você? Eu quero pegar um back, mas o back não está favorável, o back não está de acordo com o que os meus métodos de back pedem. Como que eu vou efetuar minha entrada em back? O que é back, Thor? Back é tudo que você está a favor. Lay é tudo que você está contra. Punter são entradas que você faz antes do jogo e deixa ela correr até o final. Não mexe no jogo, ou seja, não mexe no live. Beleza? Opa. Vai, filho da... Eu estou colocando um negócio aqui no celular. Então, vocês perceberam isso? Então, por exemplo, ó, que nem aqui. Olha só, esse é o meu grupo Premium. Lá eu mandei, se não me engano, 9 entradas. Mandei 9 entradas. Das 9, 7 deram green e 2 deram red. Às vezes a gente pega tudo, né?
mas não vou mentir aqui para vocês não. Pegamos 2 red e 7 green. 7. Aí me perguntaram, pô, Thor, top, mano. É, as 7 entradas foram muito boas, não sei o que e tal. Mas por que que não, essas entradas são punter? Por que que não teve o mesmo número de entradas em back? Por que que não teve o mesmo número de entradas em escanteios, ou handicap, ou minutos? Por quê? Porque o jogo não entregou o que os meus métodos de minutos, escanteios, handicap, back, lay, overgoals pedem. Simples assim. Beleza? Então você tem que entender isso. Não é o que você quer fazer, é o que o jogo está entregando. Então, por exemplo, eu vi que estava muito mais favorável entrar em punter. Entramos em punter. Determinados jogos eu vejo que está muito mais favorável entrar em escanteios, handicap, minutos, overgoals, back, lay, beleza? Então, quando você tem um leque de possibilidades, isso te possibilita. Então, você não fica preso. Por exemplo, se você tem entradas apenas métodos para punter, só que hoje não tem nem jogo para entrar punter. Se você vai fazer a sua entrada, muito possivelmente você vai tomar red. Ou você pode até pegar um green, mas a médio e longo prazo você vai tomar red. Entende? Isso é muito importante. Isso é muito importante, beleza? Então, basicamente respondi a pergunta de muita gente que tem essa dúvida. Thor, quantas entradas? Quanto isso? Quanto... Se eu falar para vocês que amanhã eu vou fazer 2 ou 172 entradas, eu vou estar mentindo. Porque eu não sou mãe de Ná. Eu preciso que os jogos entreguem aquilo que os meus métodos pedem. Eu sou profissional. Eu não faço as minhas apostas baseadas na sorte. O vento foi para a esquerda. O Flamengo está do lado esquerdo. O Flamengo vai ganhar. Qual o sentido disso? Mas bora lá. Separei aqui, ó, 10 jogos para a gente operar. Como eu falei, eu particularmente gosto de jogos de maior qualidade. Amanhã nós vamos ter Champions League e Brasileirão. Não que os jogos que eu não separei aqui eu não vou operar e nem que os jogos que eu separei aqui eu vá operar, beleza? Se os jogos que eu separei entrarem dos métodos, eu faço a minha entrada. Se os jogos que eu não separei, mas eu tô lá na frente do computador e eu vejo que entraram nos meus métodos, eu faço a minha entrada. Beleza? Aqui nós temos 10 jogos para a gente operar. Não sei porquê, não sei se aqui agora pelo computador ou é uma regra deles, não está aparecendo a odd, mas eu vou falar para vocês aqui. Está dando uma odd de 1,56 para o Bayer Leverkusen e 5 para o Clube Brugge. O Clube Brugge ele vem muito bem, ele vem muito bem. E o Leverkusen vem muito mal. Então, por exemplo, a princípio, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que o Leverkusen ele vai para cima, ele vai tentar vencer de tudo que é jeito, mas é um jogo bem complicado, bem difícil. E o Clube Brugge ele tá muito bem e ele tá tranquilo, por exemplo. Ele já passou ele já está classificado para a próxima fase da Champions League, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, o primeiro e o segundo colocado vão direto para as oitavas, a próxima fase, né? As oitavas da Champions League. O terceiro vai para a Europa League, que é como se fosse uma sul-americana da Libertadores. E o quarto lugar vai para canto nenhum. Então, o que acontece? O Clube Brugge, se ele vencer, ele fica em primeiro. E é muito importante, o primeiro colocado vão pegar os segundos colocados da Champions League. Então, por exemplo, o Clube Brugge vai pegar, vamos supor, se continuar assim, o Clube Brugge pode pegar um segundo colocado de um outro grupo, entende? Então é muito importante que ele fique em primeiro. Acredito que ele vai querer vencer, mas também não é tipo, perdemos, acabou o mundo, entendeu? Não, não é assim. E o Leverkusen ele necessita vencer porque se ele vencer e o Atlético Madrid empatar ou perder, ele tem a possibilidade de ir para a Europa League, já é um campeonato a mais, né?
Então, acredito que seja um jogo bem complicado, bem difícil. Cara, é um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. O Leverkusen ele vai para cima de tudo que é jeito, porque ele necessita da vitória, ele necessita. Mas uma odd 1,56 pro Leverkusen, eu não eu não gosto. Eu não acho interessante uma odd 1,56 pro Leverkusen. Então assim, ó, esse jogo eu prefiro passar, eu prefiro me abster desse jogo. Lembra que eu falei? Se esse jogo entregar aquilo que os meus métodos pedem, eu efetuo a minha entrada. Mas a princípio, no pré-live, cara, é um jogo muito difícil. Eu não consigo mensurar algo tão relevante para esse jogo. E é bom também separar, por exemplo, eu sei que esse jogo vai começar às 2h45. Antes disso, não tem nenhum jogo de tanta qualidade. Então, eu vou ficar na frente do computador 8, 9, 10, 11 da manhã, meio-dia, 1h. Não. Então, essa preparação já me ajuda também ao longo do meu dia. Beleza? Próximo jogo aqui, ó, Porto versus Atlético de Madrid. Aqui já é um jogo um pouco mais menos perigoso, digamos assim. Tá dando uma odd 2,37 para o Porto e uma odd 2,90 para o Atlético de Madrid. E aqui é o seguinte: se o Porto vencer, ele tem chance de terminar em primeiro. E se o Atlético de Madrid vencer, ele tem chance, ele se classifica direto para a Europa League. Não tem mais chance de ir para a Champions League, né? Só um momento. Então os dois times necessitam vencer. Os dois times necessitam vencer. O Atlético Madrid ele vai para cima igual um louco. Só que essa não é a forma do Atlético Madrid vencer. E o Porto não tá muito bem assim. Cara, é um jogo muito complicado também, muito difícil. Eu acredito que seja um resultado mais positivo para o Porto. Acredito que o Porto não perca este jogo. Eu vou até procurar, eu vou mandar lá no canal do Telegram, porque aqui eu tô com um pouco de medo de mostrar algumas coisas, casa de aposto, mais por conta que se eu tomar mais um ban, eu perco o canal. Então eu tenho que pisar em ovos aqui. Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Mas esse jogo eu acredito que dá pra gente fazer uma entradinha em handicap a favor do Porto. Acredito muito numa entradinha em handicap a favor do Porto. Acredito que o Porto não vença. Atlético Madrid, eu odeio. O Atlético Madrid, o técnico dele, o Simeone, ele ganha simplesmente o dobro ou o triplo. Se não me engano, é o dobro. Não, se eu não me engano, é o dobro. Cara, é um negócio assim bizarro do que ganha o Guardiola e o Klopp, que são os melhores técnicos do mundo. Ele é muito fraco, ele é horrível, horrível. Tomou várias sapecadas aí de todo mundo. Time muito fraco, joga na retranca. Eu torço que esse time, cara, se dê muito mal, muito mal. A pior coisa é você operar a favor do Atlético de Madrid. Então eu torço para que o Atlético de Madrid seja eliminado de tudo que ele possa. E eu acredito também que o Porto não perca esse jogo. Então dá pra gente fazer uma entradinha punter. Até vou colocar aqui, ó. Porto, que eu vou mandar lá pra. Eu posso mandar pra vocês também. Eu vou mandar lá no meu grupo privado uma entradinha a favor do Porto. Eu vou colocar lá no canal pra vocês, beleza? Aqui um jogo complicadíssimo. Liverpool versus Napoli. Cara, simplesmente o Napoli está amassando todo mundo. Primeiro jogo entre Napoli, olha isso, Napoli e Liverpool. 4-1 para o Napoli. 4. Napoli está bizarramente absurdo. Já está classificado e se o Liverpool vai tentar vencer, mas cara, eu acredito que o Napoli não vence esse jogo. Então assim, ó, esse jogo, sem dúvidas, o Liverpool tá muito mal, muito mal, muito, muito, muito mal. Esse jogo eu venho para trabalhar algo em lei ao Liverpool e eu venho para trabalhar também alguma coisa em handicap a favor, aliás, a favor do Napoli. Eu vou mandar também
lá no canal para vocês. Vou buscar algum handicap a favor do Napoli. O Napoli tá voando, simplesmente. A palavra é voando. O Napoli, acompanha o Napoli essa temporada, ele tá muito bem, tá muito bem, muito bem. Inclusive no campeonato italiano. Deixa eu ver aqui, ó. Opa. Napoli no campeonato italiano meteu 4-0 no Sassuolo, inclusive nós pegamos lá, tá com 5 pontos de diferença para o segundo colocado no campeonato italiano, em 12 jogos, ainda é muito pouco, mas já abriu uma vantagem assim muito boa, ele tá voando, então ó, esse ano é para você ficar de olho no Napoli, para trabalhar a favor do Napoli. E isso é muito importante, você conhecer os times, eu sempre falo, quanto mais você conhecer as ligas, os times, os campeonatos, os jogadores, maiores serão as suas assertividades. Você pode ter certeza disso, beleza? Depois nós temos ali, ó, Rangers versus Ajax. Cara, o Ajax ele até não estava tão mal na liga dele, mas para mim trouxe uma desconfiança muito grande depois que, ó, saiu o Erik ten Hag, que é o técnico, saiu o Antony, o Haller, os dois atacantes, centroavante. Então assim, ainda continuam alguns bons jogadores lá, mas pra mim é um time assim que eu brochei total de trabalhar. E os dois times ali, ó, cara, ó, o Ajax conseguiu uma vitória, o Rangers não conseguiu nenhuma vitória. Então, assim, são os dois times ali que não vão para lugar nenhum. Estão brigando para ver quem é o pior. A verdade é essa. O Ajax, acredito que vai dar a vida nesse jogo para vencer. Inclusive, deixa eu ver quanto que foi o jogo deles aqui. 4-0 pro Ajax. 4-0. Vai jogar fora de casa. O Rangers, os dois times são de uma categoria um pouco inferior. Nas ligas deles, eles sempre vão muito bem. Mas quando disputa ali com segundo, terceiro, segundo e primeiro escalão, eles sempre são ali chamados terceiro escalão da Europa. Quando eles disputam contra segundos e primeiro escalão da Europa, eles não vão muito bem. Então, aqui, este jogo, eu tenho a ideia de trabalhar algo a favor do Ajax, beleza? Nada em punter, acho muito perigoso, mas no live acredito que dá pra gente trabalhar algo a favor do Ajax. Depende do que? Depende se o time entregar aquilo que os meus métodos pedem dentro dos 90 minutos, beleza? Então eu não estou fazendo uma aposta aqui na loucura, como muita gente faz, muita gente. Depois nós temos ali, ó, Sporting versus Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, que é o atual campeão da Europa League. Se a gente for buscar aqui, ó, o Sport também não vem tão bem assim na Liga de Portugal. Liga de Portugal, eles são portugueses. Mas é um grupo que tá, cara, tá completamente aberto. Olha isso, completamente aberto. Primeiro, segundo, terceiro colocado. O quarto pode terminar em primeiro. Olha que loucura. Então, assim, esse vai ser um grupo que vai ser muito mexido na rodada. É um jogo muito perigoso, muito perigoso. Primeiro jogo entre eles, deixa eu pegar aqui, ficou mais rápido. O primeiro jogo entre eles foi 3-0 para o Sporting. Eu também vejo o Sport com um pouco mais de vantagem, o Sport um pouco mais de time. Não é nenhuma máquina, assim, não é nenhum absurdo. E cara, essa última rodada é muito perigosa. Eu sempre falo que você tem que buscar os cenários mais fáceis possíveis. Não tente ser um Pelé do trailer. Ah, eu vou pegar aquela entrada que ninguém vai pegar. Eu vou ganhar dinheiro hoje, eu vou ganhar dinheiro todo dia. Eu sou muito foda e isso e aquilo. Não, cara. Tenta fazer o mais básico. Tenta fazer o básico. Faça entradas fáceis. Busque entradas fáceis. Pô, essa entrada tá muito na cara. Pô, é essa que eu vou buscar. Eu faço assim. E é assim que eu sou lucrativo há mais de 5 anos. Mas também foi muito difícil para eu entender isso. Então assim, ó, esse é um jogo
muito difícil. Um jogo muito, muito, muito difícil. Acredito, acredito que eu queira buscar algo a favor do esporte, beleza? Mas é um jogo muito complicado. Não é um back tranquilo que eu costumo fazer. Por exemplo, nenhuma dessas entradas, nenhuma eu venho tranquilo. Por exemplo, uma entrada tranquila em back. Imagina Manchester City enfrentando um 16º colocado na Premier League, onde o Manchester City vem de 5 vitórias muito boas. Esse 16º vem de 5 derrotas muito ruins. Manchester City vai jogar em casa. Manchester City completo. Hum, tudo favorável. E uma odd 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70. Cara, esse é o cenário perfeito. Esse é o cenário perfeito. Que entrada em escanteios. Imagina o Flamengo contra o Juventude. Aliás, Flamengo não, Palmeiras. Imagina o Palmeiras contra o Juventude. O Palmeiras jogando em casa, querendo levantar a taça, precisando desses 3 pontos apenas para levantar a taça, porque é o que já está acontecendo. Jogo 0-0 ou jogo 1-0 para o Juventude. Palmeiras completinho, time completo, jogando em casa. Uma odd 1 e, sei lá, vai ser uma odd baixa, 1,30, 1,40, 1,50. A ppm do Palmeiras acima de 1, ou seja, por exemplo, a gente está ali nos 35 minutos e já estamos com 45 de APPM, ataque perigoso por minuto. Chute ao alvo, já temos mais de 4. Chute ao lado, mais de 4 também. E já tivemos ali uns 4 escanteios. Pronto. É uma entrada muito boa para escanteios. Óbvio, no vídeo eu explico mais sobre essa entrada, mas vocês entendem que você quer ganhar dinheiro, você quer ser lucrativo, mano, busca cenários fáceis. Ah, Thor, mas nós não vamos ter esse cenário todos os dias. Mas é óbvio. É óbvio. E quem disse que é uma regra você ganhar dinheiro todos os dias? Não. Se der para ganhar, ótimo. Se não der, calma, paciência. Busque cenários fáceis, beleza? Vou continuar aqui. Então aqui eu venho para buscar um back ao Sport, mas assim, nada absurdo, nada. Cara, muito difícil eu vir buscar um back real, tipo, colocar minha grana, minha stake cheia para buscar um back ao Sport. Depois nós temos ali, ó, Vitória Pilsen versus Barcelona, um grupo que já está 100% definido. Barcelona eliminado mais uma vez. Bayern de Munique já está definido como primeiro. Inter de Milão já está definido como segundo. Barcelona já está definido como terceiro. E Vitória Pilsen definido como o último. Está dando uma odd de 1,35 para o Barça, jogando fora de casa. Só que aqui há o seguinte: o Barcelona, se ele ganhar ou perder, pouco importa. Pouco importa. E a minha dúvida é: o Barcelona vai querer ir com o time titular? Por exemplo, se ele for com o time, por exemplo, para ganhar, isso é muito importante também. Se o Barcelona entrar e falar assim, mano, nós necessitamos sair de cabeça erguida, necessitamos vencer, vamos sair com hombridade, vamos ir com o time titular e tudo mais, tá com o time titular, tá com sangue no olho para fazer gols, para sair de cabeça erguida. É um back lindo pra gente buscar. O Barcelona é muito mais time do que o Vitória Pilsen, muito mais time. Mas o Barcelona pode pensar, cara, a gente já está classificado para a Europa League. E se a gente ganhar de 50-0 ou perder de 50-0, na tabela não vai mudar em nada. Por que a gente não poupa esses jogadores? Até porque vai ser um jogo fora de casa. A gente não poupa esses jogadores para a La Liga, que é o campeonato que eles disputam com o Real Madrid. Sabe? Então, assim, é um jogo muito complicado. A princípio, por exemplo, se eu olhar lá e ver o Barcelona com o time titular, Barcelona com o time titular e mostrando
indo pra cima, mostrando que realmente quer vencer o jogo, cara, é um back muito bom. 1,35 na Betfair vai estar ali 1,40, é um back muito bom pra gente pegar a favor do Barcelona. Mas eu não sei. Não sei o que realmente eles querem para esse jogo, beleza? Isso é importantíssimo você ter esse conhecimento também. Bayern de Munique versus Inter, aqui a mesma coisa. Mesmo cenário de Barcelona e Vitória Pilsen é Bayern de Munique e Inter de Milão. Se o Bayern tomar uma goleada histórica de 50-0, ele vai continuar em primeiro. Se a Inter fizer 80-0, ela vai continuar em segundo. Então, assim, acredito que os times vão começar a poupar. Então, assim, são jogos muito difíceis, mas muito difícil. Vou desenhar um cenário para vocês. Se o Bayern vir com um time completamente titular e quiser vencer, algo que eu não acredito, mas se quiser vencer, aí sim, dá pra gente buscar um back ao Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique na Champions League, ele é assim, bizarro. Ele é bizarro. Ele é muito bom. Mas eu não acredito. Então essa é uma rodada muito perigosa. Tomem muito cuidado com essa rodada. Beleza? Depois nós temos Olympique de Marseille versus Tottenham. Aqui aquele jogo que é muito complicado, é muito parelho, mas tem muito valor, porque é o que vai decidir, né? Quem vai e quem fica, mas é muito complicado. Pra vocês terem uma ideia, o último jogo entre eles foi 2-0 para o Tottenham. Tottenham é um time muito bom. Tenho lá, o Richard se machucou agora, né? Mas tem o Son e o Harry Kane, jogadores muito bons. O mercado está dando uma odd de 2,80 para o Olympique de Marseille e 2,45 para o Tottenham. Muito complicado, muito difícil, muito difícil, muito difícil. O Tottenham necessita de apenas um empate, porque não tem como o Sport e Frankfurt vencer, né? Ou um ou outro vai vencer. Então, assim, ele necessita de apenas um empate para se classificar. Então, é um jogo muito complicado, muito difícil. Aqui eu não consigo trazer um cenário assim claro para vocês, beleza? E aí nós temos o Campeonato Brasileiro, que ainda tem algumas coisas de valor para a gente buscar. O campeonato está praticamente decidido em alguns pontos, né? Se a gente for buscar aqui, ó, o Barcelona, não, o Botafogo ainda busca ir para Libertadores, ainda tem muitas chances de ir para Libertadores. O Cuiabá busca sair da zona de rebaixamento. E aí um outro ponto interessantíssimo. O Cuiabá necessita vencer para sair da zona de rebaixamento. O que é mais importante? Você ir para a Libertadores ou você não cair para a zona de você não cair para a segunda divisão? Óbvio que é você não cair para a zona de para a segunda divisão. Mas não é porque o time necessita vencer que ele vai vencer. Não é porque ele necessita vencer que ele vai vencer. Se a gente for buscar aqui, ó, dos últimos 5 jogos, Cuiabá venceu o último jogo. O Botafogo vem muito bem. Tá dando uma odd de 1,90 para o Botafogo e 4,20 para o Cuiabá. Um jogo extremamente difícil. O Botafogo não é time para você se buscar back. É um jogo muito complicado, muito difícil. Então, esse jogo aqui também, por exemplo, tem dias que nós temos muitos cenários muito claros. Pô, esse jogo, vamos buscar back aqui, vamos buscar escanteios aqui, vamos buscar handicap aqui. E hoje eu tô vendo que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. Muito difícil. Aqui eu não consigo desenhar um cenário. Acredito que eu possa vir trabalhar algo a favor do Botafogo, mas não consigo cravar algo para vocês, beleza? E para finalizar, nós temos o único tri mundial do Brasil contra o Atlético Mineiro. O São Paulo, ele não vem muito mal dos últimos jogos, não vem muito mal. Tá dando uma odd, ó, pra vocês terem uma ideia, 2,55 para o São Paulo e 3 para o Atlético Mineiro. O São Paulo não joga bem, não, o São Paulo não joga mal. O São Paulo em casa é muito bom em questão
atacar, amassar o seu adversário. Não vai pegar um adversário tão ruim, mas o Atlético Mineiro não vem bem, né? Até porque, por exemplo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são os três times mais ricos aí da América do Sul, os times que mais têm dinheiro e é, o Atlético Mineiro é o único que, cara, se deslocou dos dois lá, né? Porque Palmeiras e Flamengo estão aí disputando, ganhando título. Flamengo, Libertadores e Copa do Brasil. Palmeiras, Brasileirão e Atlético Mineiro chupou o dedo. Tá dando uma odd de 2,55. Acredito que o São Paulo não perca o jogo jogando em casa, até porque o Atlético Mineiro está sem o seu principal jogador, que é o Hulk. Então aqui eu vou desenhar um cenário que nós podemos trabalhar. E aqui é um jogo muito interessante. Por exemplo, acredito que no mínimo, a gente pode trabalhar algo contra o Atlético Mineiro, ou seja, o Atlético Mineiro não vença. É para a gente trabalhar aqui um lei na Betfair. Esse mercado de lei só tem na Betfair, beleza? E acredito que olha o cenário que dá pra gente fazer. Se o São Paulo estiver amassando desde o início, dá pra gente trabalhar algo contra o Atlético Mineiro. Acredito que dê pra gente trabalhar contra o Atlético Mineiro. E caso o Atlético Mineiro consiga vencer, esteja na frente do São Paulo, pode ser um mercado interessante de trabalhar um mercado de escanteios, beleza? Então eu vou até colocar aqui, ó, mercado de escanteios, caso o São Paulo não esteja em vantagem, porque o São Paulo, quando ele não está em vantagem e jogando em casa, a torcida abraça o time, a torcida leva para cima e dá muitas possibilidades. Por exemplo, não se encaixa no meu mercado de escanteio, de minutos, não se encaixa. Pelo que eu vi ali, já não está se encaixando no mercado de minutos, que é um mercado que eu gosto muito, mas não está se encaixando. Mas para o mercado de escanteios, limite, asiático, Thor, pode ser interessante caso o time entregue aquilo ali nos primeiros 45 minutos ou no segundo tempo também. Caso, por exemplo, o Atlético Mineiro esteja mais recuado, esteja vencendo o jogo, até mesmo 0-0. Um 0-0 é muito interessante também se o São Paulo estiver amassando o Atlético Mineiro, beleza? A torcida estiver apoiando, o São Paulo tá indo para cima, o São Paulo tá tentando, ou que esteja em desvantagem, né, que não esteja vencendo a partida, porque o São Paulo necessita vencer se quer buscar uma Libertadores, e ali, tipo, é um confronto direto, um empate não funciona pro São Paulo. Se o São Paulo vencer, cara, é muito interessante, vai a 53, já chega ali no Atlético Paranaense, acredito que vai até o G8, então, assim, o São Paulo abre uma vantagem interessantíssima, beleza? Então, este é o mercado que a gente vai buscar aqui. Eu vou até colocar aqui, ó, que dá pra gente trabalhar algo a favor do São Paulo. No handicap também eu vou mandar essas entradas lá no Premium, no Punter. Acredito que talvez eu mande alguma entrada também lá no canal Free também. Beleza, galera? Essas são as minhas análises de hoje. Não esqueça, se você quer aprender tudo sobre mercado de escanteios, cara, primeiro link desse vídeo tem o meu método sobre escanteios. E não esquece também, né, mano? Se você tá vendo até aqui, até nem falei, se inscreve no canal e deixa um like, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!